Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje a aula nós vamos falar um pouquinho sobre projetos interdisciplinares em ciências da natureza. Então, sou professora Santina Barbosa e vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Espero que todos gostem e que possa, então, a gente compreender melhor o que é esse projeto interdisciplinar em ciências da natureza. Então, qual é o objetivo da aula? É adquirir visões interdisciplinar nas ciências da natureza, e aí eu incluo, para quem ainda não sabe o que é que se trata, biologia, física e química, tá? Trabalhar essa interdisciplinaridade na visão aí do contexto de ciências da natureza. Um outro objetivo que aqui propõe é conduzir a construção coletiva do conhecimento com foco em projetos integradores, que é a proposta aí do entendimento de projetos interdisciplinares. E assim como também desenvolver visão crítica e eficiente em projetos de intervenção interdisciplinar. Então, no contexto, ao longo do tempo que eu vou estar apresentando aqui a aula, vocês vão compreender como desenvolver essa visão crítica aí, que tenha foco na intervenção interdisciplinar. Mas, afinal, o que é a interdisciplinaridade no ensino? Então, vocês vão perceber que a interdisciplinaridade ela é extremamente importante em todas as áreas, em especial as ciências da natureza. Então, por que isso é importante? Porque é uma necessidade de integração e articulação do trabalho conjunto nessa área de ciência, das ciências da natureza. E isso está bem estabelecido, bem fundamentado na BNCC, essa necessidade de abordar competências e habilidades integradas e contextualizadas para que tenha um ensino, de fato, compreensível para o aluno e que tenha essa educação integral, né, por eles. E, claro, para fundamentar e abordar a projeto interdisciplinar dentro da BNCC, não tem outra forma do que projetos interdisciplinares, tá? Tendo essa visão de projetos interdisciplinares para, então, estar de acordo com o que propõe a BNCC. Então, quando se trata em projetos interdisciplinares, a gente precisa compreender as abordagens desse projeto interdisciplinar em ciências da natureza. E o primeiro deles, eu proponho aqui que repense o papel do professor. Esse professor que precisa ter uma formação adequada para lidar com o processo do conhecimento e que esses objetos, que é o próprio conteúdo, né, específico dele, ele possa tratar, abordar de uma forma interdisciplinar, tá? E um outro ponto que eu coloco aqui é a integração entre as disciplinas. Então, quando o professor ele é preparado dentro do seu papel, ele é capaz de integrar nesses objetos com outras disciplinas, certo? E isso significa uma aprendizagem mais significativa para os estudantes. E um outro ponto aqui que eu coloco, que é o terceiro ponto de abordagem, é aprendizagens ativas, né, dentro do processo aí do ensino por meio de projetos interdisciplinares. Então, por que essas aprendizagens ativas? Porque essas aprendizagens ativas, elas priorizam o envolvimento maior do estudante com o desenvolvimento desses projetos. Então, tudo isso tem um fortalecimento do ensino e o protagonismo do estudante. Por quê? Porque os professores, dentro do seu papel, colaboram para criar um espaço de aprendizagem colaborativa. Os estudantes, dentro desse processo, se tornam protagonistas ao interagir em projetos. E também, essa interdisciplinaridade permite que os estudantes façam a conexão com o mundo real, aquilo que, de fato, acontece de problema local, e ele consegue desenvolver isso, enxergar isso muito bem por meio de projetos interdisciplinares. E aí eu trago um pouquinho sobre a interdisciplinaridade dentro de uma visão da pedagogia de projetos. Por que pedagogia de projetos eu tratar aqui em projeto interdisciplinar? Porque a pedagogia de projeto, ela vem com o sentido de o professor perceber
que um projeto interdisciplinar ela não tem que acontecer de qualquer forma, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica. E, para isso, ela precisa propor, dentro de uma prática, a mediação do desenvolvimento das habilidades e competências. Então, tem que estar bem estabelecido aí que habilidades e que competência vai ser desenvolvido no estudante. E o estudante, ele precisa interagir dentro do processo de construção do conhecimento. Então, resolvendo problemas para sua formação integral, que é próprio das ciências da natureza, que é um dos seus papéis aí. E também tem a função de organizar o trabalho pedagógico, ele com foco fundamental para evitar as ações de forma fragmentada e compartimentada. Então, é algo que eu preciso pensar o projeto interdisciplinar dentro de uma visão de pedagogia de projeto para integrar, né, para unir esses componentes, esses conhecimentos diversos dentro das ciências da natureza. E aqui vem uma proposta de colocar aqui dentro do projeto interdisciplinar, então trago um tema geral, vamos pensar aqui em problemas socioambientais para trabalhar aí dentro da interdisciplinaridade em ciências da natureza. E aí temos que pensar, como vamos atingir os objetivos propostos dentro do projeto? Pensar primeiro em um tema central, depois como elaborar um objetivo e como vamos atingir esses objetivos propostos. Uma outra pergunta a ser feita é, quais são as estratégias que utilizaremos? Outra é o que e como cada área pode colaborar para que os objetivos sejam atingidos. Onde e como as parcerias podem colaborar, que isso é super importante. E aí vem o exemplo simples de um projeto interdisciplinar, né, dentro das ciências da natureza, um exemplo possível é de um título definido, por exemplo, qualidade da água, a biodiversidade, pode trazer dentro desse tema, desse título, um problema a ser abordado, detalhar a questão, problema, um exemplo é como e o que e como a cada disciplina pode trabalhar esse tema. É um objetivo central, é ver qual o impacto principal que o projeto busca gerar, um público-alvo, quem será diretamente beneficiado e envolvido com esse projeto, principais ações a serem desenvolvidas, quem será diretamente beneficiado e envolvido. Planejar as aulas divididas em fase, é a hora de fazer isso, né? Investigar, experimentar, analisar, produzir. Então, tudo é próprio de uma iniciação científica que se faz dentro por meio de projetos interdisciplinares. Recursos e parcerias, o que ou com quem pode ser contado, né, para concretizar esse projeto. Então, um deles é, por exemplo, as faculdades, quais faculdades podem estar envolvidas, que ações políticas dentro de uma determinada cidade, né, pode estar também envolvida dentro dessas parcerias. E, para concluir aqui, coloco até um exemplo já feito por alunos dentro de projetos interdisciplinares, e, por exemplo, não é diretamente relacionado à sala de aula, né, mas a uma pesquisa sobre vagalumes, qual o impacto da poluição luminosa do ar sobre o habitat desses vagalumes, né? Então, é um exemplo prático de se trabalhar a interdisciplinaridade, plantas medicinais dos saberes locais, então é outro exemplo, equilíbrio na prática, uma análise interdisciplinar de postura. Então, são vários exemplos que podem ser trabalhados aqui em projetos interdisciplinares dentro das ciências da natureza. E aqui algumas referências, espero que vocês possam estar compreendendo perfeitamente o que é que se trata, a importância de projetos interdisciplinares dentro das ciências da natureza, né, nesse contexto aí das ciências da natureza. E é isso. Até breve.